É possível cancelar cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade do imóvel recebido em doação ou testamento? Muitas pessoas recebem imóveis em doação ou testamento com cláusulas que restringem o seu direito de dispor livremente da propriedade. Essas cláusulas, elas são chamadas de cláusulas de inalienabilidade, quando impede a venda ou a doação do bem, e impenhorabilidade, que impede a penhora ou a execução do bem por dívidas. Mas será que essas cláusulas elas são definitivas e irrevogáveis? Ou será que é possível cancelá-las judicialmente ou extrajudicialmente? A resposta depende da análise de cada caso concreto, mas em geral, há duas situações possíveis. A cláusula ela é temporária ou vitalícia. Se a cláusula for temporária, significa que ela tem um prazo determinado para vigorar, por exemplo, até a maioridade do beneficiário ou até o falecimento do doador ou testador. Nesse caso, a cláusula se extingue automaticamente após o término do prazo e o beneficiário ele passa a ter plena disposição sobre esse imóvel. E se a cláusula for vitalícia? Então, nesse caso, significa que ela não tem prazo determinado para vigorar e permanece válida enquanto o beneficiário for vivo. Nesse caso, a cláusula só pode ser cancelada mediante autorização judicial ou extrajudicial. A autorização judicial ela pode ser obtida através de uma ação judicial específica, na qual o beneficiário ele deve demonstrar que não há mais motivo para a manutenção da cláusula e que ela está prejudicando o seu direito de propriedade. Por exemplo, nos casos em que o beneficiário precisa vender o imóvel para quitar dívidas urgentes ou se o imóvel está deteriorado e precisa de reformas, a decisão judicial ela dependerá da análise das provas e das circunstâncias do caso. A autorização extrajudicial ela pode ser obtida através de um acordo entre o beneficiário e os demais herdeiros ou interessados na sucessão do doador ou testador. Esse acordo ele deve ser formalizado em escritura pública e registrado no cartório de imóveis competente. O acordo ele deve respeitar os direitos dos demais herdeiros ou interessados e não pode contrariar a vontade do doador ou do testador. Portanto, é possível cancelar cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade de imóvel recebido em doação ou testamento, desde que se observe as condições legais e as peculiaridades de cada caso. Para isso, é recomendável também contar com assessoria jurídica especializada de um advogado de confiança. É importante ressaltar também que o cancelamento dessas cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade não é automático e depende de uma análise cuidadosa do caso. Além disso, é fundamental garantir que os direitos dos demais herdeiros ou interessados sejam respeitados, especialmente se houver outros beneficiários envolvidos na sucessão do doador ou testador. No processo de cancelamento das cláusulas, é essencial contar com o auxílio de um advogado especializado em direito sucessório e imobiliário. Esse profissional poderá, então, orientar sobre os procedimentos legais, as possibilidades de cancelamento, as melhores estratégias a serem adotadas para alcançar, então, o objetivo desejado. Em resumo, embora as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade imponham restrições ao direito de dispor livremente de um imóvel recebido em doação ou testamento, é possível sim cancelá-las judicialmente ou extrajudicialmente, desde que sejam observadas as condições legais e as particularidades de cada caso. Independente de qual for a situação ocorrida, o auxílio de um advogado especializado é fundamental para garantir que o processo seja conduzido de forma adequada e em conformidade com a legislação vigente. Importante esclarecer que tanto a cláusula de inalienabilidade quanto a cláusula de impenhorabilidade, ambas ficam
mencionadas na matrícula dos imóveis. Não bastando, além de fazer a ação judicial ou extrajudicial, é necessário ainda protocolar um pedido de requerimento depois para retirada dessas cláusulas, né, na própria matrícula do bem. Obrigada e uma boa noite a todos.